primeiro, obrigado, né, por nos receber nesse evento fantástico que é o Smart Cities Park, na sua terceira edição. E aí eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco da sua visão e da sua experiência em relação ao aspecto do protagonismo municipal para resolver as principais necessidades do cidadão e como que os aspectos das mudanças climáticas e sustentabilidade podem orientar o desenvolvimento de planos, de programas e de gestões, principalmente para os novos gestores que estão chegando agora. Primeiro, te agradecer, Sérgio, a tua presença aqui no nosso evento, que é muito importante, e esse diálogo começar a ser travado e ser aprofundado, essa é a nossa disposição. Realmente eu estou aqui hoje numa estrutura mais regional aqui da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, com o instituto que eu tenho, né, que está promovendo esse evento aqui. Outra coisa é a nossa participação na presidência da Confederação Nacional dos Municípios, que aí é outro departamento que não tem nada a ver com esse evento que hoje se faz aqui. Mas na confederação, falando mais, eu acho que a tua pergunta é mais naquele sentido, né? Mas é sabido, né, que é a coisa elementar que o cidadão, ele nasce, ele vive, ele mora, ele paga impostos, enfim, tudo é no município que a vida acontece, principalmente no nosso país. Todos os tributos, a maioria, vão para a União, depois se estabelece esse contencioso, né, do chamado Pacto Federativo inconcluso e que causa toda uma distorção nas políticas públicas do Brasil. Então, nesse aspecto, a entidade tem se arregimentado muito nos últimos anos. Nós temos, para ter uma ideia, mais de 5.100 municípios que são associados espontaneamente na entidade, pela nossa luta, pela solidariedade entre todos os municípios. Não digo prefeito, que prefeito cada um é de um partido, o município é um só. A nossa defesa é sempre do município, que é o cidadão. O prefeito, no momento, transitoriamente, ele ocupa e representa o governo. Então, nós temos uma luta, uma trajetória que abrange todos os aspectos que diz respeito ao cidadão. São mais de 40 ações de saúde, educação, meio ambiente, assistência social, trânsito, enfim, clima, tudo tributário, tudo, né, nós organizamos, tentamos, de alguma forma, contribuir para esse debate, né? Então, em cima disso tudo aí, a gente tem feito eventos, né, grandiosos e tudo. Na questão mais específica do clima, por exemplo, atuamos de forma concreta de que maneira? Por exemplo, hoje mesmo eu fui procurado por setores do Executivo Federal que não estão se entendendo na chamada autoridade do clima. Nós, na Marcha de Maio que eu fiz, nós redigimos, eu e alguns companheiros da assessoria, uma proposta de emenda constitucional. Essa emenda constitucional, se não me engano, é a 32, que já tramita, com mais de 200 parlamentares subscreveram. Nós estamos criando a autoridade do clima. Essa proposta que já está tramitando na Câmara. Ela visa basicamente criar um conselho gestor, para não ser uma figura, uma pessoa, que nós não acreditamos numa pessoa, nós temos que acreditar na União, Estado e município. As pessoas são transitórias. Então, seria um conselho constituído por representantes do governo federal, dos governadores e dos municípios também, né, que teria uma articulação que está na emenda constitucional. Também estamos criando dentro da própria emenda um fundo constitucional, não é um fundo que vem de uma lei ordinária, que nunca é respeitado nem cumprido. Então nós estamos criando na proposta um fundo de 3% de tudo que a União arrecada de imposto de renda e IPI, que é a base do Fundo de Participação dos Municípios. Portanto, nós vamos contribuir também, de certa forma, com esse fundo. Hoje isso estaria em torno de 30 bilhões de reais anual, com esse conselho, com essa gestão. Isso é para tentar mitigar um pouco e tentar fazer um pouco de prevenção que não existe. Então os municípios são muito cobrados e com razão, porque afinal tudo acontece ali, só que não há resposta. E a coisa, quando você fala no município ou no cidadão, é exatamente uma coisa bem singela. Como é que se dá? Deu um acidente, como nós estamos hoje aqui, deu uma incidência de muita chuva aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, criou toda aquela frenesia legítima, em nível nacional e mundial, inclusive. Como é que foi aqueles primeiros momentos? Aquele primeiro momento era uma pessoa da família, em seguida que estava envolvido, já veio a família junto, depois da família já veio a comunidade, depois da comunidade vem as empresas, a sociedade, o poder local, que é a prefeitura, depois vem mais retardadamente o Estado e muito depois vem a União. De uma maneira, né, para responder, eu não estou falando em prevenção, estou falando para responder. Então, e os municípios, pela carga que assumiram nas últimas décadas,
não tem estrutura, nem recurso para iniciar a estrutura. Então, primeiro nós apresentamos essa proposta que ela está prosperando e ela vai dar muita discussão ainda no Brasil, iniciativa que eu tive de levar isso a Brasília. E agora também estamos consolidando já um consórcio nacional para enfrentamento do clima. Um consórcio organizado entre os municípios para atender transparência, legalidade, né? E começar a orientar os municípios. Não que vai ter de cada município uma participação desse consórcio, mas nós vamos estar lá estimulando desde a criação mínima de uma defesa civil, mas pelo menos a gente já sabe onde é que estão as habitações, que o maior problema nosso é a habitação, que são atingidas, né, que são milhões de pessoas que estão ao relento, praticamente qualquer incidência no temporal. Né? Quando é um fogo, é grave, mas no fogo morreram 5 pessoas. Nesse aqui morreram quase 300. Em Petrópolis foram quase 1.000. Entendeu? Então nós temos, não é responder o evento, é se organizar, fazer prevenção, envolver a comunidade e remover dessas áreas, primeiro, se habitação, para evitar isso, remover para a segura, mas para remover, você precisa ter o terreno, você precisa ter a urbanização desse terreno, você tem que ter saneamento, água, esgoto, você tem que ter escola, tem que ter uma creche, e a União é omissa, a União não participa de nada, ela só faz discurso. Então, isso mostra a necessidade de uma articulação maior entre o Estado e o município. E desse total de eventos de 10 anos, foram um prejuízo no Brasil de 680 bilhões de reais. Esse foi o montante do prejuízo em 10 anos. Acontece que o governo promete, todos eles de esquerda, centro ou direita, onde eles estiverem, eles estão do outro lado do balcão, eles prometem bilhões. Toda execução orçamentária redundou em quanto nesses 10 anos? 3 bilhões e meio. Isso não dá nem para qualificar. E em prevenção é 0. Então nós precisamos discutir essa questão. Este podcast é produzido por Miri SG Solutions. Direção e produção, Sérgio Missior e Thiago Metzger. Produzido por Miri SG Solutions. Direção e produção, Sérgio Missior, Thiago Metzger. Imagens, Sérgio Missior.